Bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos alunos de fisioterapia da Universidade Estácio de Sá, do campus Santa Cruz. Nós estamos fazendo projetos de extensão de fisioterapia dermatofuncional e hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas, que é o tratamento de cicatrizes. E para isso, nós convidamos a Érica, que é enfermeira, estomaterapeuta e está se especializando em camuflagem de cicatrizes. Boa tarde, já me apresentou aí pelo nome, né? Sou enfermeira estomaterapeuta. Vale ressaltar que a estomaterapia é uma especialização onde o enfermeiro ele se torna capacitado para manejar, né, de uma maneira mais especializada as estomias diversas, né? Que a gente chama de estômago, boca falsa. Então, de traqueostomia, colo, útero, tudo isso a gente cuida. Feridas diversas, né? Idiopáticas, que a gente não sabe a origem, úlcera venosa, arteriopatias, tudo que causa lesões na pele. E as incontinências urinárias e fecais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa, porque todas essas lesões levam nada mais nada menos que a cicatrizes, né? Marcas na pele para sempre. Então, vai ser bacana esse papo aqui. Vai sim. Bom, Érica, para a gente começar, você poderia nos contar um pouco a sua experiência no tratamento de cicatrizes e como você começou a se interessar por essa área? Então, como eu disse, né, eu já trabalho já há um tempo com feridas crônicas, lesões diversas, né, de pele, e todas elas deixam marcas, né, cicatrizes. Eu atuo num ambulatório de angiologia, né, e vascular, onde a gente acompanha pacientes com diversas afecções de pele, né, diversos diagnósticos, desde uma insuficiência venosa crônica a uma arteriopatia. A gente acompanha pacientes que precisam amputar e todos eles, de certa forma, têm uma cicatriz, né? E a minha experiência é essa, né? Há muitos anos acompanhando pacientes com essas feridas e o interesse maior, desculpa gente, o telefone deu uma desconcentrada, mas o meu interesse maior surgiu a partir da minha história, né? Porque em determinado momento da minha vida, aos 26 anos, eu precisei fazer uma cirurgia muito grande, uma laparotomia exploratória do abdômen, e foi uma marca bem importante na minha vida, né? Deixou uma marca bem grande, e aí pela primeira vez eu passei a visualizar e a entender aquele paciente, que até então não tinha cicatriz nenhuma. Então foi mais ou menos isso daí. E aí começa a surgir o interesse a partir do momento que uma jovem de 26 anos se vê com uma cicatriz que não ficou muito legal, né? E aí toda a questão nunca foi muito vaidosa, mas você olha o seu abdômen de um jeito, no outro dia você abre o olho tá de outro, e aí começa todo um processo, né? E aí essa foi a minha grande experiência, que me fez levar para esse mundinho. Bom, a cicatriz ela é algo com que todos nós lidamos de alguma forma, né? Como você disse, você lidou na cirurgia, mas para muitas pessoas ela pode ser uma fonte de desconforto ou vergonha, né? Aí entra a questão da parte emocional, da parte estética para muitas pessoas. Quais são os tipos mais comuns de cicatrizes que você vê na sua prática e o que as pessoas geralmente procuram de tratamento nessas cicatrizes? Então, na prática a gente tem cicatrizes normotróficas, né? A gente tem as hipertróficas, as acrômicas, as contraturas, queloides, hipertróficas. Então, assim, tem vários tipos, né? A gente tem aquela que a gente vê acrômica, que é uma cor diferente, ou muito escura, ou muito vermelha, né? Muito branca. A queloide a gente vê um aumento na produção do colágeno, então ela sobrepõe aquela cicatriz, né? E acaba indo para os lados. A hipertrófica é mais tranquila de trabalhar, porque apesar de ter tido um acúmulo ali maior de colágeno, um aumento da pele, mas ela fica delimitada na cicatriz, não ultrapassa, né, os limites. Sim. Então, assim, eu comecei a perceber muito isso, principalmente com o advento de cirurgia plástica, né, onde a mulherada está ali cada vez mais recorrendo para se sentir bem, né, a autoestima elevada. A gente sabe que, como você acabou de falar, a questão psicossocial, né? Existem cicatrizes, né? Ninguém gosta de determinadas cicatrizes. Mas tudo vai da cabeça, como as pessoas lidam. Então a gente vê mulheres em cirurgias plásticas que sabem que vão adquirir uma cicatriz e está super feliz com isso, porque o resultado final é o que ela quer, né? Volumização da mama, do glúteo, a lipoaspiração de um abdômen. Então ela encara tranquila aquilo ali e depois tenta fazer algum tratamento ou não. E existem cicatrizes que são terríveis, como de grandes queimados, né? Pacientes que têm seu corpo aí 70% ou mais queimado, 70% ou mais, e muda totalmente a história, né? Porque dependendo do local, da face, rosto, corpo, então assim, tudo é a forma que é encarado. Eu costumo dizer que a vida é um equilíbrio. Né? Existem coisas que a gente não pode minimizar para a dor do outro nem maximizar. Existem cicatrizes que você olha e fala, nossa, mas é tão pequena, mas para aquela pessoa incomoda de tal maneira que se torna gigantesca. E aí, né? Qual é o nosso posicionamento como profissional diante daquilo, né? Hoje em dia a medicina ela evoluiu bastante, né, no tratamento de cicatrizes. E quais são os tratamentos mais modernos e eficazes disponíveis para quem quer melhorar a aparência de uma cicatriz?
que você recomenda? É uma perguntinha que leva horas para responder, então eu vou tentar ser o mais breve possível, dar uma resumida. Hoje em dia a gente tem várias tecnologias, eu vou responder até em cima da minha experiência, da cicatriz que eu falei que eu adquiri aos 26 anos. Sim. Eu estava na minha aula, inclusive, de estomaterapia na UERJ, e o professor era o presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e ele tinha acabado de dar uma aula de laser terapia. Né? E melhorou muito a questão do laser. A gente tem hoje o CO2 fracionado, vários tipos de laser que ajudam muito. Nós temos o microagulhamento, que ajuda muito em cicatrizes hipertróficas a diminuir e ficar mais plana, né? A coloração com laser e tudo mais. Mas na época, na minha situação, eu fui perguntá-lo, né? Falei, olha, eu tenho 26 anos, adquiri por conta de um tumor, né? Um câncer que eu fui diagnosticada. Eu tenho uma cicatriz que me incomoda bastante, mas eu tenho preocupação em investir, né? Um valor aí alto financeiro e não ter resultados. O que você me sugere? Então ele pediu para eu procurá-la, fui no consultório, ele avaliou e foi super... Jogou muito lindo comigo, foi super aberto e tranquilo. Ele falou, olha, que eu prefiro que você não recorra a laser. Porque a sua cicatriz está de uma maneira que a cirurgia reparadora vai ser melhor. Então, eu recorri para a cirurgia. Então, só para resumir, a gente tem desde um microagulhamento, né, a uma cirurgia, passando por produtos, pomadas, cremes, que reduzem também, né? E a gente tem hoje o advento camuflagem. Mas só para deixar claro que tratamento cirúrgico existe, tratamento com produtos, com medicações existem, e a camuflagem ela não é um tratamento, ela só é um procedimento estético, né? Por conta de uma tintura que vai tingir um pouco ali, permitindo que chegue mais próximo da cor da pele, para deixar uma coisa bacana, tá? Só pra gente ressaltar que não é um tratamento. É bom saber que as pessoas também acham de fato que a camuflagem é um tratamento. Agora, uma dúvida comum que eu sei que todo mundo tem: o que é mais importante na recuperação de uma cicatriz? Os cuidados depois do ferimento ou o tratamento a longo prazo? Ambas as situações, ambos os momentos, né? Após o trauma e o ferimento, onde a gente vai tentar tratar da melhor forma, e a longo prazo, porque essa cicatriz, ela faz parte do processo de cicatrização. Né? E aí a gente sabe que em um determinado momento cicatrizou, fechou a lesão, mas vai continuar a proliferação ali de várias estruturas da pele, colágeno e tudo mais, que vai fazer aumentar. Então nessa hora a gente pode intervir colocando de repente silicone, né, uma camada de silicone, umas fitas que tem com corticoide para aplicar, pomadas diversas para a gente não deixar ultrapassar. Né? Então tem que estar sempre avaliando. Mas desde a lesão, você já tem que pensar que vai ter cicatriz. Então, do início do ferimento, né, do tratamento do ferimento ao fim, é acompanhar com tudo ali bonitinho e correto para a ocasião. E para quem busca alternativas mais acessíveis, a gente querendo ou não vai acabar entrando em um ponto um pouco sensível. Existem tratamentos caseiros ou naturais, né, que realmente ajudam a melhorar a aparência de uma cicatriz? Então, tudo que não é cientificamente comprovado fica complicado para a gente discorrer, né? Porque somos profissionais e a gente tem que abrir jogo com o paciente. Existem situações caseiras, de relatos, né, de pessoas que usam desde uma pomadinha, tipo nossa minâncora antiga em Nívea, né, a rosa mosqueta, óleos, e a gente sabe que é bacana, né, contanto que não tenha uma reação de hipersensibilidade, né, uma alergia, beleza. Tem pessoas que já recorreram, né, e relataram isso, a babosa, e teve um resultado muito bacana. Mas tudo isso, assim, eu não me aprofundo porque cientificamente eu não busquei comprovação, sabendo que eu já vi resultados positivos, né? Mas existe sim situações caseiras, mas hoje em dia as pessoas recorrem muito para a questão estética mesmo. E o microagulhamento eu acho que é uma questão estética que vale a pena recorrer, se a cicatriz, por exemplo, for um queloide ou hipertrófica, porque você consegue ter dependendo do profissional, um acesso que não vai ser tão caro o procedimento e vai ajudar. Sim, é verdade. Sobre tecnologias e procedimentos, hoje o uso da tecnologia laser, né, como você já falou, eu até li um estudo alguns dias atrás que falava que ele está sendo o procedimento de ouro, né, que muitas pessoas estão usando, e ele está cada vez mais popular no uso de tratamento de cicatrizes. Você pode explicar explicar um pouco como essa tecnologia ela funciona e quais são os avanços mais recentes nessa área? Sim, então, como a gente já abordou de certa forma, né, a laser terapia vem com tudo, inclusive não só na questão da cicatriz, mas desde o início de uma lesão. A gente já trabalha com laser terapia em feridas diversas, né, bem como ozonioterapia e tantas outras tecnologias que já ajudam aquela lesão, aquela ferida aberta a cicatrizar e cicatrizar de uma maneira bem bacana, né, usando esse artifício. Então também tem o CO2 pressionado que eu falei e alguns tipos de laser que vai desde baixa intensidade até alta intensidade e tudo vai ser recomendado de acordo ali com toda a situação da cicatriz do paciente e é algo assim que causa grande impacto, tá? Na coloração, na diminuição, porque tem umas cicatrizes, né, que a gente chama de, além da hipertrófica, discrômica, algumas que ficam meio tortuosas, tipo um abaulamento. Então, assim,
Já existe situações de compressão, terapia compressiva, onde a gente comprime aquela área ali e tem uma melhora bem bacana também, entendeu? E as pomadinhas também, cremes, coisas, produtos químicos, né? Na verdade, medicações, drogas, Contractubex, Drenizon, são tudo pomadas anti-inflamatórias e com corticoide na proporção certa para usar diretamente na cicatriz e causar um bom efeito, juntamente com laser separado. Ah, então ótimo. Existem muitos procedimentos disponíveis, né, como o microagulhamento, peeling, até cirurgias, né? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos? Então, resumidamente, né, como eu falei, do microagulhamento é muito bom. Sim. E aí você falou uma coisa interessante que é o peeling, né? Sim. A gente tem o peeling químico hoje em dia, e são vários tipos que ajudam também. Mas eu acredito assim que de todos, a parte ruim, a contraindicação é quando há reação de hipersensibilidade. Sim. Né? Se o produto que você vai usar ali para fazer o microagulhamento, né? O microagulhamento nada mais é do que aquele aparelhinho com agulha que a gente vai perfurar a camada da epiderme a fim de absorver melhor o que a gente vai implantar ali e passar no paciente. Sim. Então, se ele já relata para você alguma reação, alguma sensibilidade, alguma alergia a qualquer componente, já descarta, né? Sim. E aí é isso, é avaliar, é conversar, é fazer a anamnese, né? Profissionais de todas as áreas, de fisioterapia, a enfermagem, perpassão por medicina, qualquer outra. Sim. Uma anamnese bem feita, eu acho que é o X da questão, é muito importante, porque aí você vai saber todo o histórico daquele paciente, vai entender o que vai ser melhor indicado para o momento para aquela cicatriz. Continuando nessa mesma linha de anamnese e também lembrando sobre a recomendação que você recebeu do médico quando você fez o seu tratamento da cicatriz, em que situação você recomendaria um tratamento cirúrgico para remover uma cicatriz? Existe um critério específico para essa indicação? Sim, sim. Existem cicatrizes que a gente chama de contraturas, né? Sim. Que elas ficam fixas na musculatura e causa dor, causa determinados transtornos para o paciente. Sim. Existem cicatrizes de grandes queimados ou de uma queloide, né, grandes demais. E que incomoda muito e que o paciente já recorreu a tudo e não deu resultado. Então vamos para a cirurgia? Sim. Vamos para a cirurgia. Então o profissional, né, especialista naquilo ali também, ele consegue de certa forma de soltar essa cicatriz que está muito aderida, né, porque de repente numa queimadura a pele, a epiderme não é mais a mesma, ela fica fininha e aí fica aquela parte da cicatriz muito presa ali. Sim. Então tem todo um trabalho, às vezes é feito cirurgicamente a remoção daquela cicatriz, mas bem avaliada também, de maneira que tenha os bordos para que sejam aproximados, e aí permite que vai haver uma cicatriz, porque a partir do momento que houve uma ruptura, uma lesão de continuidade, né, vai ter, mas aí vai ter uma mais fininha, né, uma coisa mais suave para o paciente tratar depois da melhor maneira. Sim. E agora sobre aspectos emocionais e psicológicos, cicatrizes elas podem ter um grande impacto na autoestima de muitas pessoas, né? Como você vê a relação entre a aparência da cicatriz e a saúde mental de quem lida com isso? Isso aí, né? Aquela questão biopsicossocial, né? Engloba tudo. A gente hoje não pode nem falar, principalmente nas mulheres, não. Existem homens que têm. É bem geral mesmo. E assim, eu acho que pra gente resumir, a gente não pode romantizar aquilo que incomoda alguém e que traz muita dor, né? E a gente também não pode monstrualizar aquilo que a gente pode, de repente, amenizar na vida do paciente. Então, tudo é como ele encara. Tem pessoas que vão precisar fazer terapia por conta de determinadas cicatrizes. Tem pessoas que, inicialmente, levam de uma forma muito negativa e, aos poucos, ao longo do tempo, vão entendendo que aquilo ali foi preciso para salvar a vida. Sim. Né? Ou você abre para retirar aquele tumor, ou você vai ficar com o abdômen lindo dentro do caixão. Então, escolhe. Então, assim, tudo é a maneira como a gente enxerga a vida. Eu acho que nossas provas, nossos limites, nossas dores, e assim, eu acho que pessoas que não conseguem lidar bem precisam de acompanhamento sim, de terapia, a fim de amenizar e fazer entender que não é olhar e falar, não tem nada a ver, é a marca da sua vitória, porque eu ouvi muito isso. Eu adquiri uma segunda cicatriz agora, depois de 10 anos, por conta de um tumor de novo. E eu confesso que eu tô abrindo o coração aqui. Fiquei muito triste quando eu olhei. Eu falei, caramba, eu enfrentei aquela primeira e achando que fosse ficar bacana, e agora eu enfrentei a segunda. Então, assim, eu tive, né, o equilíbrio, como a gente fala que a gente tem que buscar muito equilíbrio, e nem sempre os pacientes vão conseguir sozinhos, precisam de terapia. Né? Não que eu não precise, tá, gente? Eu preciso muito. Mas eu comecei a enxergar a vida de uma tal forma, meu diagnóstico foi tão pesado, que estar viva hoje, poder compartilhar a vida, poder compartilhar, trocar aqui como a gente está fazendo, é tão bonito, isso pra mim, tão bacana, uma oportunidade divina, posso dizer, que Deus me permitiu estar aqui, que pra mim começou a ficar menor, né? Não monstrualizei.
Mas hoje eu já penso, de repente, numa tatuagem. Só que é aquilo, né? Eu nunca tive uma tatuagem na vida. Então eu também não posso fazer o que meus amigos dizem. Bota uma fênix aí que vai ficar linda. Não, gente, peraí. Só não tenho nenhuma pequenininha. Já vou botar uma fênix. De repente eu vou olhar pro meu abdômen e também não vou gostar. Sim, né? Isso mesmo. Tanto quanto a cicatriz ou pior. Então é aquilo. Resumindo, tudo é equilíbrio. Se não consegue superar sozinho, busquem ajuda. E saibam que as coisas doem, mas a gente pode recorrer desde coisas mais baratas, como a gente citou aqui, cremezinhos, pomadinhas, até procedimentos mais caros, porém sabendo que, acima de tudo, tá a vida aí, que é muito importante, tudo que engloba, né? Então, tentar aliviar e trazer leveza para aquele momento pesado e de dor. É a parte mais difícil, né? Eu acho, é a parte emocional, lidar com a parte emocional depois. Sim, olhar pra mulher que sempre gostou de usar um biquíni e agora vai usar um biquíni e todo mundo vai olhar pra mim. E aí, se a gente não tomar esse cuidado, a gente potencializa a dor e o medo e a vergonha. Porque assim, de repente você vai estar na praia e vão olhar, porque alguma coisa diferente no abdômen, assim como se fosse uma tatuagem, também olhariam. Mas a gente pode potencializar de tal maneira que a gente vai pensar que tá todo mundo, a praia parando pra olhar. Então é essa questão do psico também, né, que a gente diz, social. Então realmente impacta e a gente tem que tratar da melhor forma. E tem também essa questão da camuflagem aí, que eu acho que tá chegando com tudo, e são muitos profissionais chegando e pode dar uma ajuda, tá? Alguns gostam muito do resultado, outros nem tanto, mas comem tudo na vida. É verdade. A gente acabou, né, de falar sobre a parte do emocional e eu acredito, né, que o aspecto emocional ele também está envolvido no tratamento de cicatrizes. Para você, como os profissionais da saúde eles lidam com essa questão? Porque, querendo ou não, quando vocês estão tratando uma cicatriz de um paciente, vocês não estão lidando apenas com a cicatriz. Indiretamente, vocês vão acabar lidando com a parte emocional da pessoa. E como que vocês lidam com essa questão? Então, quando a gente olha para um paciente, por exemplo, que tinha uma lesão enorme na perna, e a lesão está quase fechada, cicatrizando, em fase de cicatrização, né? Nós temos várias fases, né? Desde a lesão, fase proliferativa, até a cicatrização. Eu acredito que a maioria dos profissionais, principalmente que lidam com grandes feridas, a gente fica tão feliz quando a gente começa a ver o epitélio surgindo, né? O tecido de epitelização que a gente chama, de granulação que vem antes, e a gente fica tão feliz que muitas das vezes os profissionais não se ligam muito no período de cicatrização. Sim, verdade. Porque às vezes são pacientes com feridas crônicas que levam tanto tempo com aquela lesão aberta, com o osso exposto, com o tendão exposto, que quando começa a ver granulação, epitelização, opa, agora vai vir cicatrização, tá bom, passa um protetor solar aí, não pega sua mão para não manchar e vai dar tudo certo, né? E realmente às vezes passa desapercebida essa importância desse emocional, porque às vezes são mulheres que têm insuficiência venosa, a ferida fechou, mas está com uma mancha preta pro resto da vida, né? Pelo acúmulo de homociderina, hemoglobina parada, sangue ali, né? Pela estase venosa que às vezes acontece. E a mulher vira e fica aí, vai ficar castanha, vai ficar preta, uma perna e a outra não, como é isso? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, sim. Não pode diminuir essa escuta, ela tem que ser bem ativa e a gente tem que estar sempre se atualizando para poder ajudar esses pacientes da melhor forma, né? Até porque, dependendo do lugar que você vai estar, você vai poder indicar algo mais acessível e talvez, né, um procedimento mais caro. Dependendo do lugar que você esteja, vai ser uma pomadinha. Então, a gente precisa de tudo estar atualizado como profissional para fazer uma indicação bacana e ter a sensibilidade de saber que você é um profissional de saúde. Então, a gente precisa ter essa escuta ativa, entender que há uma dor, registrar e acompanhar. É bem importante esse cuidado, né? Existem grupos de apoio ou algum tipo de terapia específica para pessoas que enfrentam cicatrizes resultadas de traumas? Acho que isso seria muito importante para quem possa estar passando por isso ou precise desse apoio, né? Assim, eu especificamente, eu vou dizer para vocês que eu não tenho esse conhecimento de algo para cicatriz, né? Eu sei que, por exemplo, pessoas com grandes cicatrizes, como os pacientes queimados, né? Tem sim uma política pública, né, de saúde para eles, direitos, né, e que eles podem alcançar, e tem grupos sim, né, grandes queimados com cicatrizes de face, de tudo que muda muito, né. A gente está falando aqui, quando a gente fala muito de cicatriz, acho que está tão em alta as cirurgias plásticas, né, que a gente esquece da cicatriz que existiu por causa de um tumor na face, de uma queimadura na face inteira de uma criança que está crescendo com um tecido diferenciado, né, o rosto e a imagem distorcida. Então, assim, realmente o impacto é muito grande. Então, assim, fora isso, a gente sabe que tem serviço público oferecendo os profissionais psicólogos, né, e essa terapia. Mas algo específico mesmo, eu sei que tem grupos de apoio para grande queimado. Mas o SUS tem. Esse suporte aí de psicologia para qualquer situação de cicatriz. Ai, que bom. Agora, entrando bem em cuidados e prevenção,
Érica, para quem acabou de passar por uma cirurgia ou sofreu um ferimento, o que pode ser feito para prevenir o surgimento de cicatrizes visíveis? Então, tudo vai do fator, né, idade, tecido, né, genética, tudo isso interfere, né? Fatores familiares, hábitos saudáveis. Né? Se bem que teve um estudo aí que eu fiquei chocada, que falaram que os jovens fumantes, né, desenvolvem menos queloide do que os não fumantes. Sério? Mas por conta de um efeito rebote do tabaco. Aí eu falei, não vou nem mais ver essa pesquisa porque fica complicado, todo mundo vai querer fumar. Sim. Mas não tem nada a ver. Mas depende do hábito, de tudo mais. Agora, o meu conselho é: proteja-se, o sol é importantíssimo, tá? Eu acho que às vezes a gente monstrualiza o sol. Não pode, Não pode, pelo contrário, a vitamina D vem através dele, a gente precisa do sol sim. Sim. Pudesse ficar nua no sol por alguns minutos ou hora, ótimo. Tudo é Mas ponderado, né? Isso aí. Agora a gente sabe que os raios existem, né? O ultravioleta, a gente precisa proteger com protetor solar para não escurecer aquilo, Sim. né? E aí a gente vai utilizar aquilo que tiver alcance. Acabei de fazer uma cirurgia, tá cicatrizando, vou remover meus pontos. Já posso conversar com o profissional para saber qual pomada eu posso usar? Já posso usar um curativo que a gente tem, inclusive no SUS, acabei de utilizar em um paciente, que é uma gase siliconada, com silicone que ajuda muito. Então o que eu posso fazer? Até onde eu posso recorrer? Entendeu? Tudo isso aí. Os cuidados pós-cirúrgicos podem fazer diferença no resultado final de uma cicatrização? O que exatamente precisa ser feito durante esse período? O repouso recomendado, a medicação recomendada para ferida operatória ou para o ferimento de outra etiologia. A compressão, como eu falei, é bem-vinda nesse momento, de 20 a 30 milímetros. Já existem estudos que provam que se você comprimir, né, exercer uma certa compressão ali na área de cicatriz, né, membro, em outras situações, você ajuda bastante. E com certeza uma alimentação saudável e sem grandes esforços pelo período recomendado, né? Para que a gente não tenha aí problemas. E a gente sabe que existe algo chamado deiscência, que é algo que acontece naturalmente e infelizmente a gente não tem muito esse controle. Né? Muitos pacientes suturam e de repente o ponto abre, seja por infecção, né, também, ou seja por uma deiscência. Abriu porque abriu, soltou. E aí a gente sabe que a gente não vai ter uma cicatrização, né? Natural de como estava acontecendo. Vai ser por segunda intenção, é a pele tentando aproximar uma na outra. Então a gente já tem noção que aquilo ali pode ser uma cicatriz mais alargada, maior, mais espessa, e de repente desenvolver um queloide. Então a gente já tem que ficar ligado nisso tudo. Desde o início do ferimento até o fim são várias fases, e cada fase diz algo. Né? Desde a fase proliferativa até a fase de cicatrização. Então é observar, acompanhar e usar o que precisa ser utilizado ali. E sem fazer as tripulias aí no paciente. Com certeza. Como você já falou, já mencionou o protetor solar, ele é sempre mencionado, né, como fundamental na prevenção de cicatrização visíveis. Como ele ajuda nesse processo e quando ele deve ser usado? O protetor solar em todas as fases, né? Vai pra rua, passa o protetor solar. Eu costumo muito dizer para meus pacientes de insuficiência venosa crônica na perna, porque cicatriza e fica aquela perninha, a parte que era só lesão, ferida, fica rosinha, né? Ou branquinha. Então, assim, eu falo, tem que pegar um sol, mas ali vai ter outro processo de melanina muito diferente e pode hiperpigmentar de forma que ele não queira. Ou outras partes que já estão muito pigmentadas. Então, eu falo, passa protetor solar em tudo e o tempo vai mostrar se vai ter pigmentação, se a melanina vai ajudar e contribuir ali. Então, é isso mais ou menos as orientações que a gente faz para esses tipos de lesão. Mas pequenas cortes, pequenas cicatrizes é muito mais tranquilo. Né? Eu tenho uma aqui pequenininha na mão, passei protetor até esquecer de passar, né? E ela ficou mais escurecida. Mas nada que me incomode tanto, né? Afinal de contas, eu gosto muito dessa frase. Inclusive, eu tenho uma foto antiga que eu coloquei. As cicatrizes nos fazem lembrar que nós fomos mais fortes do que aquilo que nos feriu. Né? Então, o bisturi passou, foi um rompimento, um trauma, uma pancada, abriu uma lesão, a dor é grande. Mas, se nós estamos contemplando hoje a cicatriz que foi feita e formada ali, é porque nós fomos mais fortes e conseguimos superar aquela lesão, né? Fechou. Então, é bola pra frente e recorrer a tudo isso que a gente produziu aqui, bateu esse papo, que tem hoje como tecnologia, desde as caseiras, as mais específicas. Agora, mais sobre você, né? Você já enfrentou algum caso desafiador no tratamento de cicatrizes? Eu acho que o meu. Verdade. O meu porque
Como eu falei, eu já passei por CTQs, né, que a gente chamava antigamente dos centros de tratamento de queimadura, e nós vimos já de tudo. Sim. Né? E essa fase final aí da cicatrização e de toda uma cicatriz bem complicada, complexa de tratar, Sim. é triste, mas nada que eu tenha acompanhado até o final. Então eu posso dizer da minha experiência, né, porque eu adquiri uma cicatriz a partir de um corte. A gente tem vários nomes, né, quando o médico define o tipo de corte que ele vai fazer no seu abdômen, aquele tipo de corte de abertura para chegar a um determinado órgão a ser tratado cirurgicamente, Sim. tem um nome. Tem. Né? E quando eu me deparei com a minha, que foi bem grande, eu falei, vai ser um desafio, mas o desafio maior foi superar tudo que veio antes. Então hoje o meu grande desafio é, faço uma tatuagem ou faço uma camuflagem? Por isso que eu vou fazer um curso de camuflagem, curiosa do jeito que eu sou, né? Falei, vamos lá ver o que é isso. E achei muito bacana, dá um resultado bacana, e hoje eu posso dizer da minha experiência, que além de profissional, sou paciente e tenho essa cicatriz e estou ainda, junto com os profissionais da área e de cada área, tentando definir um plano terapêutico para mim e um plano estético. Sim. Então, assim, é uma experiência bacana que eu estou vivendo, porque eu estou conversando com o cirurgião geral para saber se vai valer a pena operar, mas é algo que a gente não quer, porque a gente já vai para a mesa de cirurgia tantas vezes obrigada, né? E aí, estou conversando com os profissionais do ramo da estética, porque querem tentar fazer uma camuflagem para ver se eu vou gostar, porque eu fiz nas pessoas no curso, mas não fiz em mim. E estou conversando aí com dermatologistas, amigos meus, que tem essa questão do microagulhamento e querer usar alguns medicamentos que valem muito a pena. Então eu estou vivendo isso na pele, entendeu? Então com equilíbrio a gente vai chegar a uma conclusão sem grande sofrimento. É um testemunho vivo, né, no caso. Né? E aí eu boto um maiozinho e está tudo certo. Já comprei alguns produtos tipo base, que amenizam muito, né, no tom da pele. Só pra você se sentir bem, eu tô a fim de botar um biquíni hoje, então eu vou lá. Porque assim, depende de cada um, né? Mas eu acho que tem tantas outras coisas pra eu ver, antes da cicatriz também, então eu tento equilibrar. Mas é uma coisa que incomoda e a gente vai aos pouquinhos, né? Então eu tô nessa experiência. Pra quem está começando agora um tratamento de cicatrizes, que conselhos você daria pra essa pessoa? Bom, eu falaria pra essa pessoa, vai com calma, a cicatriz é uma fase, né? E é algo que vai ficar marcado em você. Desde um joelho ralado na infância, né? Até um joelho super comprometido numa queda de moto na fase adulta. Então, eu acho que eu volto de novo a dizer equilíbrio. Né? Equilíbrio é tudo. Vamos tratar um plano terapêutico. E nunca esquecendo que você está sendo mais forte do que aquilo que te feriu. É uma marca e a gente define, de repente, junto o que vai ser melhor. Será que vai valer a pena transformar essa marca reta numa borboleta curva? Será que vai valer a pena eu transformar numa letra do primeiro nome da pessoa que eu amo e olhar aquilo ali com outro olhar? Porque isso pode acontecer? Né? Eu já olhei para minha cicatriz e imaginei algo que eu sou apaixonada, borboletas. Então eu tô pensando, será que eu vou colocar borboletas além do estômago, tatuada no meu abdômen? A gente sabe que tem questão religiosa, né, de pessoas que não permitem, não se permitem por conta até da religião, do que acredita, né? Então, vamos recorrer por uma camuflagem? Aí o pessoal fala, mas é tatuagem também. Mas, gente, a tatuagem é a cor da pele da pessoa, não é um desenho. Então é aquilo que eu digo, tudo tem que ter equilíbrio. E eu diria para essa pessoa, ó, levanta, sacode a poeira, erga a cabeça, porque você está viva. Exatamente, é o mais importante, né? Isso aí. Você tem alguma história de sucesso que você poderia contar? Talvez algum paciente que recuperou autoestima após o tratamento. Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber essa história que pode transformar a vida de alguém, né? Vou contar rapidinho, eu tenho sim. Esse curso que eu fui fazer de camuflagem estética, né? A gente tem os pacientes modelos. Eu conheci uma menina que inclusive era minha cheira, a Érica. Ela chegou e eu achei, né, inicialmente, que ela tinha uma cicatriz de abdominoplastia. Porque foi 360 graus, né? E aí depois ela deitou na maca, a professora me apresentou, falou rapidamente. Só que ali no desenrolar do procedimento, ela foi contando a história dela. E eu fiquei assim, impactada, porque ela falou, não, isso daqui não foi por estética. Não foi um procedimento cirúrgico estético onde eu quis diminuir. Isso aqui foi um tumor que eu descobri. E os médicos acharam melhor abrir e, por fim, tinha tantas complicações que a gente me abriram, foi todo. E aí eu fiquei com essa cicatriz toda e tal, mas desde que eu descobri que a camuflagem estética deu um tom mais parecido com a minha pele, nossa, minha estima melhorou muito. Hoje eu já consigo usar biquíni, e aí eu vou contar pra vocês que eu estava semana passada na praia, eu sou solteira, e eu recebi uma cantada, então eu fiquei muito feliz, porque eu vi que a vida não se resume só a olhar aquilo e ficar triste com aquilo.
eu descobri que teve outro ser, né? Um homem que me olhou e me admirou daquele jeito, sim. né? Como eu estou, como eu sou. Sim. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E aí foi um relato assim, bem emocionante de alguém que conseguiu superar, né, uma dor enorme, de um diagnóstico triste, olhar no espelho uma marca que não queria, mas está ali. Sim. E depois se ver, né, sendo vista, desejada, né, e ver que nem tudo se resume a cicatriz, né? Quer dizer, nada, quase tudo é questão de equilíbrio, e se ver como um todo, né? Um tal do ser holístico. Peraí, eu sou muito mais do que aquela cicatriz aqui que eu tô super incomodada. E aí foi um relato muito legal. A gente compartilhou, ela estava na segunda sessão dela de camuflagem e ela estava muito feliz, inclusive camuflando as estrias. Ai, que legal. É gratificante, né? Quando a sua profissão ela consegue ultrapassar, às vezes, o que a pessoa encontra em você, né? Então, como eu disse, vocês não só cuidam da cicatriz, vocês acabam cuidando de coisas a mais indiretamente. E isso é gratificante, com certeza. Sim, é demais mesmo. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a Érica por compartilhar tanto conhecimento, experiências valiosas sobre o tratamento de cicatrizes. Com certeza foi uma experiência enriquecedora para mim e acredito para cada um que está ouvindo, que está assistindo. Esclareceu muitas dúvidas, trouxe muitas perspectivas para a gente. Érica, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada por sua dedicação à área da saúde, por nos trazer informações tão importantes. Até aqui, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês. Obrigada aí pelo carinho, pela oportunidade. E eu tenho que compartilhar que eu já engordei uns 10 quilos por conta desses pacientes felizes nossos. Porque quando cicatriza a lesão, vem sempre uma caixa de bombom, Sim, verdade. Um saco de biscoito, e a gente está ali querendo tudo. Né? Isso verdade. é muito legal, essa Sim. troca. Tudo é troca na vida, né? É verdade. Quando a gente pode trocar positivo, é muito gostoso isso. Então, eu espero que eu tenha realmente contribuído e que todos repensemos aí essa situação de repente, menstrualizar aquilo que dá para tentar aliviar mais de alguma forma, tá? Tem jeito pra tudo, como minha vovó dizia, só não tem jeito pra morte. É verdade. Então, a gente vai que vai, meninas. Obrigada aí, tá? Pela oportunidade. Bom, gente, a nossa função é essa, trazer informações para vocês. Esperamos que vocês tenham aproveitado o máximo desse podcast. Desde já queremos agradecer a todos pela audiência. Esperamos que este episódio tenha sido útil para cada um de vocês. E até uma próxima.